E nessa escolha dos profissionais que trabalham no condomínio, existe a busca pela ficha criminal, saber quem é que está trabalhando? Você indica isso para esses síndicos que vão contratar esse serviço, tudo? É importante saber a ficha criminal dessas pessoas que vão trabalhar lá? Com certeza, é importante saber a ficha criminal não só dos profissionais de condomínio, como das pessoas que trabalham para os próprios moradores. Porque às vezes a gente se preocupa só com a segurança do condomínio, é o condomínio quem tem que me dar segurança, quando na verdade o próprio morador ele pode contribuir com isso, fazendo com um mesmo cadastro, mesmo levantamento de pesquisa, investigação social que se faz de um porteiro que vai ser contratado ou de uma empresa terceirizada, que o próprio morador faça também com a sua empregada doméstica, com o seu motorista. Então é importante que se faça isso dentro de casa. A retirada de objetos pessoais valiosos, joias, tem muita gente que guarda dólar, dinheiro em casa, né? Quando vai viajar, é recomendável que tire tudo isso e guarde em outro lugar? Ou você acha que deve manter a rotina? Acho que é muito relativo, depende da sensação de segurança de cada um. Tem muita gente que coloca em cofre de banco, né? Tivemos um caso aí, por exemplo, recentemente, que teve assalto inclusive em cofre de banco. Exato. É complicado, até o próprio transporte dessas joias, desses dólares, materiais, também é uma situação de risco. Então vai de cada morador. De repente ele tem algum lugar escondido dentro da sua casa que ele consiga guardar e que se sinta seguro com isso, não vejo problema. Tá certo. E é antigo isso também. Quando a gente vai chegar em casa, muitas vezes, eu me lembro, nossa, minha família, meus pais, eles davam a volta no quarteirão às vezes 2 vezes, antes de entrar no prédio. Isso é correto? Deve fazer em volta do quarteirão? É bom fazer. É bom? Se ele não se sente seguro em entrar no prédio naquele momento, é bom ele dar 1 ou 2 voltas até ele se sentir seguro em entrar no condomínio. Tem muitos condomínios que eles usam o telefone da portaria, ligam para a portaria para saber se o condomínio está numa situação de risco para ele poder entrar no condomínio. Então tem condomínios que usam essa regra. Tem condomínios, por exemplo, que tem como regra o morador, quando ele chegar, ele dá 2 toques no farol alto. Já sabe que é morador. Já sabe que é morador e que está numa situação tranquila. Se ele embicou o carro e não deu um toque no farol, por exemplo, ele vai entrar, mas ele avisa a portaria que está numa situação de risco. Mas aí que tá, o porteiro precisa estar atento a tudo isso, né? Então o porteiro, eu vejo ele como uma peça fundamental. Ele é a peça fundamental no sistema de segurança. Não adianta nada o condomínio contratar uma boa empresa de segurança, ter um regulamento bem aprovado, um regulamento muito bem escrito, se não tem uma pessoa lá na ponta que vai dar essa segurança para o morador. Um porteiro bem preparado. Um porteiro bem preparado. E tem cursos para esses porteiros específicos, para eles estarem atentos a todas essas informações? Tem cursos específicos para isso, né? Tem cursos de segurança que as próprias empresas terceirizadas fazem, inclusive eles ajudam as administradoras na capacitação dos profissionais do próprio condomínio. Então os cursos, se a gente pesquisar, a gente consegue encontrar cursos de capacitação muito bons aí para que eles consigam, de alguma forma, transmitir segurança para o seu morador. Márcio, hoje que conselhos você daria, então, que você considera fundamentais e que às vezes a gente não tratou aqui, para passar para esses moradores de condomínios, de residência? O que fazer nessa época de festas? Numa linha geral, assim. Linha geral, nessa época de festas, primeira coisa, a gente não pode relaxar com a questão da segurança. Por mais que você tenha uma situação de tranquilidade, de conforto, está viajando, está passando o ano fora de São Paulo ou qualquer outro lugar, é importante que as pessoas estejam atentas à segurança. No embarque de veículos, nos aeroportos. Então, é importante que a pessoa não descuide da sua segurança. Com relação à casa, jornais, revistas, suspendam a entrega durante esse período. As correspondências, peçam para o morador ou o vizinho retirar para ele. Deixe um telefone de contato numa situação de emergência. Inclusive, até com relação à própria casa, desligar a energia elétrica, ponto de gás, ponto de água, os registros, né? Tudo isso desligar os registros faz parte da segurança. Porque a gente se preocupa sempre com a segurança pessoal, né? É verdade. Mas tem a segurança do próprio patrimônio também que ele não pode descuidar. Então, desligar o registro do gás, desligar o registro da água, desligar a chave geral de energia também são dicas, são importantes aí para que os moradores saiam com tranquilidade e curtam suas férias. As chaves da casa, você recomenda deixar com algum parente? Ou um vizinho que seja, de repente, muito conhecido? As chaves da casa é importante que deixe uma cópia com um vizinho, um parente, numa situação de emergência, ele consegue abrir o imóvel para socorrer de alguma forma, né? É importante que alguém tenha a chave dessa casa durante esse período. E nunca deixe a chave na portaria do condomínio. Nunca? Ao contrário do que se pensa, né? Pois Vou deixar a chave na portaria,
para facilitar o acesso de um zelador, ou acesso de alguma operadora de TV por Ou assinatura. muita gente tem alarme dentro do próprio apartamento, né? Um alarme interno, às vezes dispara, então pensa, vou deixar na portaria porque ele pode... Qualquer situação de emergência ele vai e abre o meu imóvel, mas é recomendável que não se deixe. Não deixe a chave na portaria, porque essa chave hoje ela está com um porteiro, amanhã ela está com outro porteiro, às vezes tem um folguista, e às vezes alguém que está mal intencionado percebe essa movimentação, vai lá, tira uma cópia de uma chave, e ele não pode fazer nada naquele momento, mas daqui 1, 2 anos ele pode entrar no condomínio e fazer horrores no apartamento e a gente não sabe como aconteceu. E aí ele vai descobrir que era uma chave, uma cópia que ele tirou em determinado momento daquele condomínio. Então, eu vou aproveitar o gancho disso que você me disse e lhe fazer uma pergunta, porque uma coisa que se questiona muito, até a polícia levanta essa questão sempre, é de que a informação geralmente é passada para esses arrastões que a gente vê nesses condomínios luxuosos, enfim. A informação geralmente é passada por um ex-funcionário. É claro que a gente não está falando aqui que é via de regra, longe disso. Tem muita gente boa aí, cidadãos, trabalhadores que estão ali para ganhar seu dinheiro honestamente. Mas a própria polícia, já, primeiro de tudo, já trabalha com essa hipótese. Quem eram os ex-funcionários? Quem saiu daqui? Quem entrou na justiça contra o condomínio? Esse pode estar insatisfeito. Acontece muito disso? Acontece. E como fazer, então, para confiar num funcionário? A questão de confiar no funcionário é muito relativa, né? Às vezes a gente fala que, hoje a linguagem policial fala que é a tal da chamada fita dada. Isso! Né? Que é o que eles dizem hoje, né? É a fita dada. Eles procuram saber qual era o histórico dos profissionais que trabalharam no condomínio nos últimos 5 anos, nos últimos 10 anos. E eles sabem que, estatisticamente, 90% das invasões em casa, em condomínio, eram profissionais que já conheciam a rotina. Exato. Conhecer a rotina não é só profissional de condomínio. Conhecer a rotina pode ser uma empregada, pode ser um motorista, pode ser qualquer pessoa que tenha trabalhado naquele condomínio, naquele apartamento durante um determinado período. Mas o que acontece? É muito comum, às vezes, os moradores comentarem com o empregado, comentarem com o porteiro, às vezes, não digo que é muito comum, mas é fácil acontecer de um morador, um porteiro saber da rotina do profissional, se ele é presidente de empresa, se ele tem patrimônio fora de São Paulo, se ele tem sítio, se ele tem casa, se ele tem apartamento fora do Brasil. Então aí o porteiro ele acaba sabendo da rotina daquele funcionário, às vezes sem qualquer intenção, num bate-papo no final de semana no botequim, ele conversando com um amigo que trabalha num condomínio de alto padrão, que tem empresários... Sai o comentário, gente pública às vezes, né? Isso. Sai um comentário ali sem qualquer má intenção, mas o marginal, se ele está ali, ele se aproveita, ele aguça a curiosidade e vai atrás dessas informações e com base nisso ele consegue levantar informações importantes daquele condomínio e de alguma forma preparar um futuro evento. Então, de qualquer maneira, não tem como confiar 100%, né? A gente tem que contar mesmo com a sorte ali de ter bons profissionais e que isso não vai acontecer e tomar os nossos cuidados, né? Sim, tomar os nossos cuidados e o condomínio tem que ter um bom protocolo de segurança. Isso bom protocolo de segurança sempre. E o morador ele tem que respeitar... É feito em assembleia? Feito em assembleia. E o Junto morador... com profissionais especializados ou moradores que não entendem muito disso, mas que levantam ali as informações? Sempre junto com profissionais especializados. Sempre. Consultores de segurança, empresas que trabalham com segurança em condomínio, eles têm algumas regras básicas de atendimento, regras básicas de segurança, e o condomínio montando um protocolo de segurança, não basta montar o protocolo, chegar na assembleia, todo mundo aprovar, mas tem que exercer isso na prática. Tem morador que aprova na hora, chega no dia seguinte, por exemplo, não vou abaixar o vidro do carro, porque meu carro é blindado e eu vou perder minha sensação de segurança. Mas foi aprovado em assembleia que ele tem que abaixar o vidro do carro e então acender a luz interna. Então, às vezes, o próprio morador contribui com a falta de segurança do condomínio. E esse é um ponto fundamental. É fundamental. Então, a gente precisa mudar os nossos hábitos. Precisa mudar os nossos hábitos. Tá e certo. respeitar o profissional que trabalha na portaria, né? Porque às vezes o profissional que está lá ganhando 700, 800, às vezes R$1.000. Para ficar ali horas em pé, 10 horas, 12 horas em pé e cuidando de um patrimônio de milhões de reais ali. Então a gente tem que saber que aquele profissional da ponta precisa ser respeitado. Tem que ser respeitado e tratado com respeito Até e dignidade. porque, né, é ele que vai garantir a sua segurança. É ele que vai. A tua vida está nas mãos dele, infelizmente. É isso mesmo. Hoje eu conversei com o Márcio Banhato, ele que é gerente geral de condomínios, uma pessoa bastante experiente nessa área. Há quantos anos já nessa área, Márcio? Trabalho há 20 anos. 20 anos? Já 20 viu anos. muita coisa, já passou por muitas situações, né? Já vi, já ouvi, já participei de muita coisa, já colaborei também, inclusive, em assembleias de condomínio. A gente colabora, participa e, de alguma forma, traz alguma experiência do que a gente agregou durante esse tempo.
em prol dos nossos condomínios. Tá certo. E está aí à disposição para atender o nosso telespectador também, quem tiver alguma dúvida. O site já está na tela, pode entrar em contato com vocês e vocês vão passar essas informações. Com certeza. Tá certo. Muito obrigada, viu, Márcio? Eu agradeço por Foi uma satisfação conversar com você. A satisfação foi toda minha e precisar de alguma coisa, estamos à disposição lá no nosso escritório. Por favor, eu espero que você retorne. A você aí de casa também, muito obrigada por ter acompanhado o programa Última Palavra. Hoje a gente falou de como deixar a nossa casa, o condomínio, em segurança para esse período de férias. Qualquer dúvida, então o site do Márcio aí na sua tela, é só anotar e ligar, eles vão passar todas as informações. Muito obrigada pela participação de hoje. A gente se vê amanhã no mesmo horário, aqui na Rede Gospel de televisão, com mais uma prestação de serviço, porque esse é o nosso dever. Continue agora com o Renascer em Revista, que está começando coladinho aqui com a gente. Um beijo, tchau, tchau.